O primeiro som não foi o de um tiro. Foi o tecido áspero sendo apertado contra o corpo, ajustado com pressa, escondendo curvas que não podiam existir ali. O frio da madrugada atravessava a pele como uma lâmina fina, insistente, e o cheiro de pólvora velha ainda pairava no ar, misturado à terra úmida pisada por centenas de botas cansadas. A guerra não anunciava sua chegada com trombetas. Ela se infiltrava em silêncio, como aquela mulher que, naquela noite, deixou de existir para que um soldado pudesse nascer. Na linha de frente, ninguém perguntava nomes, ninguém perguntava histórias. O que importava era a rigidez do olhar, a firmeza das mãos, a maneira como alguém respirava antes do primeiro disparo. E ela aprendeu rápido. Aprendeu a não piscar quando o medo rugia por dentro. Aprendeu a endurecer a mandíbula para não denunciar dor. Aprendeu que sobreviver exigia apagar a si mesma. Vestida de homem, ela marchava entre homens que carregavam culpas, rezas sussurradas e lembranças que jamais voltariam intactas. O couro do coturno mordia seus pés. Cada passo era uma negociação entre dor e propósito. O peso do fuzil não era apenas físico, era o peso de uma escolha sem retorno. Ao redor, o mundo parecia reduzido a tons de lama, fumaça e sombras humanas, se movendo como espectros à espera de ordens que soavam sempre tarde demais. A guerra não perguntava quem você era antes. Ela apenas observava o que restava quando tudo o que era confortável havia sido arrancado. E naquela mulher, escondida sob o uniforme grosseiro, havia algo que os outros não percebiam. Um silêncio que não tremia, enquanto alguns soldados riam alto para espantar o pavor. Ela permanecia quieta, olhos atentos, absorvendo cada detalhe do terreno, cada mudança no vento, cada som que não pertencia à noite. O inimigo não era apenas o outro lado da trincheira, era o próprio corpo, implorando para ser reconhecido. Era a memória de uma vida que não combinava com aquele cenário de morte organizada. Mas ali, na linha de frente, identidade era luxo, sobrevivência era tudo. Quando as primeiras ordens foram dadas, a terra pareceu prender a respiração. O som distante da artilharia começou como um trovão contido, crescendo até fazer o chão vibrar sob os pés. O cheiro de fumaça fresca tomou o ar, queimando os olhos, invadindo os pulmões. Ela avançou com os outros, não por bravura exibida, mas por necessidade absoluta. Cada passo adiante era um pacto silencioso com o destino. Ninguém notou quando ela se deslocou alguns metros além da formação. Ninguém percebeu que aquele soldado caminhava com um tipo diferente de intenção. A guerra costuma subestimar o que não entende. E naquela noite começou a nascer uma lenda que o próprio conflito tentaria apagar. O barulho das botas sobre a terra molhada se misturava ao som distante da guerra que avançava. Ela caminhava com o corpo tenso, mas a mente tranquila, ajustando a respiração como um animal que aprende a se mover sem ser visto. A noite estava cheia de ecos, e a cada estalo do solo ou farfalhar das folhas, ela sentia uma percepção aguçada. Mais do que um instinto, uma compreensão visceral do que acontecia ao seu redor. Era difícil descrever como algo tão brutal quanto a guerra poderia de algum modo fazer alguém se sentir tão viva. Mas ali, naquele campo de batalha dilacerado, onde os sons do mundo se reduziam à batida de corações apressados e o estrondo das explosões, ela se sentia pertencente a algo maior. Não pela causa menos, mas pela urgência do momento. Era o agora, ou o fim. Não havia alternativa. A linha de frente não era apenas um lugar físico, era uma linha tênue entre o ser e o deixar de ser, entre o soldado e o espectro. Cada avanço era uma promessa de não retroceder. O rifle, apertado entre as mãos calejadas, não pesava apenas pela quantidade de munição que carregava, mas pela memória que trazia consigo. Cada disparo não era uma ação, mas uma resposta a algo maior. Ela não sabia quem estava enfrentando, não sabia por quanto tempo resistiria, mas o que sabia, com uma clareza cristalina, era que aquele era o momento e que ele a definiria. A guerra não separava gêneros, ela apenas consumia todos os que estavam ao seu alcance. Quando o primeiro disparo foi ouvido, ninguém hesitou, mas quando o estrondo da explosão seguinte cortou o ar, fazendo a terra tremer sob seus pés,
ela sentiu a gravidade do que realmente estava acontecendo. Não era apenas sobre resistir, era sobre aceitar que a vida, a memória, a identidade, tudo estava sendo redirecionado para um destino inescapável. Ela não podia mais voltar atrás. O soldado à sua esquerda caiu primeiro. Não houve tempo para gritar, nem mesmo para um lamento. Ele simplesmente se dobrou, a cabeça inclinada para o lado, e sua vida desapareceu tão rapidamente quanto a poeira que se levantava do chão. Ela não olhou para ele, olhou para frente, para o próximo objetivo, porque na guerra, qualquer momento de fraqueza, qualquer olhar perdido para o passado, significava a morte, e a morte não fazia distinção. O avanço foi rápido, mas não sem dor. Ela sentiu o calor de uma explosão mais próxima. Sentiu a terra se abrir sob seus pés, como se o próprio campo de batalha quisesse engoli-la. O cheiro de pólvora e sangue preenchia o ar, misturado ao cheiro de terra queimada. Mas o medo não a dominava. Ele apenas passava por ela, como uma sombra distante que tentava alcançar algo que ela já havia ultrapassado. No meio do caos, algo incrível aconteceu. Em algum momento, entre o barulho das balas e os ecos das ordens gritadas, ela percebeu que havia se tornado invisível. Não para os olhos humanos menos, mas para a guerra. Ela havia se tornado parte da paisagem. Uma parte que não era mais reconhecível, que não carregava identidade, apenas uma única certeza: sobreviver. Naquele momento, ela percebeu que já não era mais um soldado. Era uma lenda viva, uma sombra entre os corpos caídos, uma presença que ninguém poderia identificar até que fosse tarde demais. A linha de frente se movia rapidamente, e a cada metro conquistado, mais pedaços do passado desapareciam. O que restava era uma única missão: não deixar nada para trás. O amanhecer não trouxe alívio, trouxe revelação. A luz cinzenta começou a escorrer pelo horizonte como um véu rasgado, expondo o que a noite escondia por misericórdia. Corpos imóveis, crateras fumegantes, armas largadas, como membros amputados de uma criatura maior. Ela observava tudo em silêncio, apoiada atrás de um muro quebrado, sentindo o frio morder os ossos enquanto o calor do que havia feito ainda pulsava por dentro. A guerra não parava para refletir, mas a mente humana, quando sobrevivia, era forçada a fazê-lo. Os prisioneiros haviam sido entregues sem alarde, como se fossem apenas mais um detalhe logístico no meio do caos. Nenhum oficial fez perguntas. Perguntas criam histórias, e histórias criam desconforto. O relatório anotaria números, jamais intenções: 30 capturados, 100 perdas. Uma linha seca em meio a tantas outras. E ainda assim, algo havia mudado na corrente invisível que atravessava o front. Um rumor começava a se formar, não em palavras, mas em olhares trocados, em silêncios prolongados depois das ordens. Ela voltou a se misturar aos homens do batalhão como quem retorna ao próprio reflexo. Ombros curvados, passos largos, voz contida. O disfarce não era apenas roupa, era postura. Era o abandono consciente de gestos que denunciavam origem, corpo, passado. Cada movimento era calculado para não chamar atenção. Porque a atenção, na guerra, era uma sentença, e ela sabia disso melhor do que ninguém. Durante o dia, o combate recrudesceu. O céu foi cortado por aviões que rugiam como feras metálicas, lançando sombras rápidas sobre o chão. O som das metralhadoras criava uma espécie de ritmo cruel. Uma música sem melodia que acompanhava cada avanço, cada recuo. Ela disparava quando precisava, recarregava sem pensar. Agia como parte de um organismo maior que não permitia individualidade. Mas por dentro, algo se acumulava. Não culpa, não medo. Uma consciência aguda de que estava ultrapassando limites que jamais lhe haviam sido permitidos antes da guerra. Nos momentos raros de pausa, sentada no chão úmido, com as costas apoiadas em sacos de areia, ela fechava os olhos por segundos, roubados. Via flashes de uma vida distante. O campo aberto, o cheiro da terra depois da chuva, o som de insetos ao entardecer. Essas imagens vinham como fantasmas gentis. Não para distraí-la, mas para lembrá-la do que estava em jogo. Não era apenas sobreviver à guerra. Era sobreviver a si mesma depois dela. Os outros soldados não sabiam por que confiavam nela. Apenas
confiavam. Havia algo na maneira como se movia sob fogo, como não desperdiçava palavras, como parecia antecipar o perigo antes que ele se materializasse. A liderança, ali, não vinha de patentes, mas de presença, e a presença dela era densa, silenciosa, impossível de ignorar. Em meio ao barulho constante, ela era o ponto fixo, o eixo em torno do qual pequenas decisões se organizavam. Quando a noite voltou a cair, trazendo novamente o manto escuro que tudo igualava, ela percebeu que o ciclo estava completo. Não havia mais surpresa no som distante da artilharia. Não havia mais estranhamento no cheiro de fumaça entranhado na roupa. A guerra havia deixado de ser um evento externo. Agora, ela habitava dentro. E naquele instante, enquanto ajustava o capacete e desaparecia mais uma vez na escuridão, ficou claro que a lenda não nascia de um único feito menos, mas da repetição silenciosa da coragem, quando ninguém estava olhando. A quarta noite chegou sem anúncio, como chegam todas as coisas decisivas. Não houve céu estrelado, não houve lua guia, apenas um escuro espesso, pesado, que parecia absorver o som, antes mesmo que ele nascesse. O vento arrastava o cheiro de metal queimado pelas trincheiras, e cada rajada fazia vibrar as lonas rasgadas como velas de um navio condenado. Ela avançava novamente, agora com a naturalidade de quem já atravessara o limiar do medo. O corpo aprendera a obedecer antes que a mente questionasse. As ordens daquela vez eram simples demais para um cenário tão vasto. Reconhecer, observar, voltar. Nada de confrontos diretos, nada de heroísmos. Mas a guerra raramente respeita Yu, que se escreve no papel. Entre um passo e outro, ela percebeu sinais mínimos de movimento onde deveria haver apenas abandono. Um reflexo breve, um som que não pertencia ao vento. O inimigo não dormia, apenas esperava. E esperar, na guerra, é uma forma de ataque. Ela se agachou, sentindo o frio da lama atravessar o tecido da calça. O coração manteve o ritmo baixo, treinado pela repetição de situações em que o descontrole custava a vida. Ao longe, uma fogueira improvisada piscava como um erro humano em meio à paisagem morta. Homens reunidos, confiantes demais na distância, relaxados pelo cansaço acumulado. A guerra também mata assim, fazendo o inimigo acreditar que sobreviveu ao pior. Enquanto observava, ela sentiu algo raro. Dúvida, não sobre o que fazer, mas sobre o peso do que estava se tornando. Cada incursão bem-sucedida parecia afastá-la mais da pessoa que fora um dia. Não havia espelhos ali, mas se houvesse, talvez não reconhecesse o próprio rosto sob a sujeira, o suor, a rigidez adquirida. Ainda assim, a dúvida não paralisou, apenas acompanhou, como uma sombra fiel. O primeiro disparo daquela noite ecoou distante, em outro setor do fronte, mas bastou para acender a reação em cadeia. Vozes se elevaram. Passos apressados quebraram o silêncio. Armas foram empunhadas com pressa. Ela aproveitou o instante de confusão como quem aproveita uma brecha no destino. Moveu-se rápido, rente ao chão, contornando o acampamento como água que busca o caminho mais baixo. Não era força, era leitura do caos. Quando finalmente recuou, trazendo consigo informações que mudariam o curso das próximas horas, sentiu o cansaço atingir de uma vez só. Um peso que não vinha dos músculos, mas do acúmulo de decisões irreversíveis. Sentou-se por um instante, protegida pela sombra de uma construção destruída, e ouviu o próprio sangue pulsar nos ouvidos. A guerra inteira parecia resumida naquele som interno, insistente. Vivo, ao retornar ao posto avançado, entregou o que sabia sem adornos. Palavras curtas, diretas, suficientes. Não buscou reconhecimento, não esperou reação. Na guerra, quem sobrevive aprende rápido que aplausos não salvam ninguém. Mas enquanto se afastava, percebeu novamente os olhares. Não de curiosidade, mas de respeito silencioso. Algo nela já não passava despercebido, mesmo tentando desaparecer. Naquela madrugada, antes que o próximo ataque começasse, ela compreendeu uma verdade dura. A lenda não é escolhida. Ela se CP, MP. E uma vez que começa a se formar, não há disfarce que a contenha por muito tempo. O amanhecer não trouxe luz,
trouxe ruído. Um ruído baixo, contínuo, como se a terra rangisse os dentes. A artilharia distante marcava o tempo com golpes secos, e cada impacto parecia deslocar o ar para mais perto do peito. Ela despertou antes do chamado, o corpo atento, os olhos já abertos no escuro. Não havia sonhos naquela noite, menos apenas a continuação do dia anterior, costurada sem descanso. Vestiu o uniforme com gestos automáticos, apertou as correias, sentiu o peso conhecido do equipamento, assentando nos ombros como um destino aceito. As horas seguintes se comprimiram num corredor estreito de decisões. Mensageiros iam e vinham com vozes roucas. Mapas eram abertos e fechados com pressa. Dedos marcavam rotas que talvez não existissem mais. A ordem, quando chegou, não teve nome nem assinatura. Avançar pelo flanco, romper a linha frágil, capturar o máximo possível antes que a reação se organizasse. Não era bravura, era cálculo. A guerra escolhe seus momentos, como um predador escolhe a presa distraída. Ela seguiu à frente de um pequeno grupo, a postura firme, o rosto endurecido pela função. O silêncio era um acordo tácito. Passaram por restos de árvores estilhaçadas, por casas que haviam perdido a ideia de abrigo, por trilhas abertas à força no barro. Em certo ponto o cheiro mudo. Menos fumaça, mais suor. Gente perto. Ela levantou a mão, interrompeu o avanço. Escutou o som de botas. Risadas curtas. O tilintar descuidado de metal. Homens que acreditavam estar seguros porque o mundo ao redor parecia já morto. O ataque foi rápido, preciso, quase íntimo. Um grito contido aqui. Um empurrão ali. O choque seco de corpos surpreendidos pelo inevitável. Ela se moveu com autoridade que não pedia permissão. A voz saiu grave, firme, ordenando rendição como se fosse a única opção desde sempre. O efeito foi imediato. Um por um, os inimigos largaram as armas, as mãos erguidas, os olhos arregalados pela humilhação súbita. A guerra, naquele instante, trocou o estrondo pela obediência. Quando perceberam o número, já era tarde. 30 homens, reunidos sob a vigilância de alguém que parecia menor do que a própria situação. O contraste era brutal. A fragilidade aparente contra a rendição em massa. Alguns tentaram sustentar o olhar. Desviaram logo depois. Havia algo ali que não se explicava apenas pela arma em punho. Era convicção. Era o cansaço que vira disciplina. Era a certeza de quem não precisava provar nada. A marcha de retorno foi lenta, pesada, marcada por passos que não sabiam para onde iam. Ela conduziu o grupo capturado com a mesma firmeza com que avançara. Nenhuma palavra extra, nenhum gesto teatral. A guerra não aprecia exageros. Ela prefere a eficácia nua. Ao chegarem, os olhares se multiplicaram. Primeiro incrédulos, depois silenciosos. O número se espalhou como fogo em palha seca, e com ele, a percepção de que algo havia mudado. Mais tarde, sozinha por um instante raro, ela apoiou as costas numa parede fria e fechou os olhos. Não houve euforia, apenas um vazio breve, logo preenchido pelo entendimento de que a linha havia sido cruzada. A partir dali, não era mais apenas uma presença funcional no campo, tornara-se um ponto de inflexão. E a guerra, que não esquece nada, começava a gravar seu nome, mesmo sem saber qual era. O sexto ciclo começou, sem amanhecer definido. O céu permaneceu suspenso num cinza imóvel, como se o tempo tivesse decidido observar em silêncio. O frio já não era um elemento externo. Menos morava dentro dos ossos. Tornara-se parte do corpo. Ela caminhava entre posições destruídas com a calma de quem entende que a pressa denuncia. E o medo faz barulho. Cada passo era medido. Cada respiração, controlada. A guerra havia lhe ensinado uma linguagem que não se aprende em livros. A resposta inimiga tornar-se mais calculada. Já não avançavam às cegas. Havia reconhecimento, havia tentativas de cercar, havia o esforço claro de identificar quem comandava aquelas manobras inesperadas. Ela sentia isso nos tiros mais precisos, nos horários irregulares dos ataques, na maneira como o fogo parecia buscá-la sem saber exatamente onde ela estava. Ser eficaz é também tornar-se alvo. Essa consciência não a abalou, apenas
Afinou seus sentidos, recebeu nova missão quando o sol ainda era apenas uma suposição por trás das nuvens. Manter uma posição improvável, um ponto que os mapas tratavam como irrelevante, mas que sustentava o avanço, como um osso sustenta o corpo. Não havia reforços suficientes. Não havia margem para erro. Ela organizou os poucos homens disponíveis com gestos simples, distribuindo silêncios, criando ordem onde antes havia exaustão. A autoridade não vinha do posto, vinha da confiança invisível que se constrói quando alguém permanece, quando todos querem recuar. O ataque veio em ondas curtas, testando resistência, sondando reações. Ela respondeu com economia, jamais desperdiçando movimento ou munição. Observava mais do que atirava. Esperava. Quando decidiu agir, foi cirúrgica. Um deslocamento mínimo que quebrou o ritmo inimigo. Um avanço rápido que forçou recuo. A guerra, naquele instante, parecia um jogo cruel de xadrez jogado sobre corpos e lama. Em meio ao confronto, ouviu um grito próximo demais. Virou-se a tempo de puxar um companheiro para trás de um abrigo improvisado. O impacto veio logo depois, sacudindo o chão e lançando detritos pelo ar. O mundo se reduziu a um zumbido persistente. Por um segundo, tudo ficou distante. Então voltou. Sempre volta. Ela se levantou primeiro, mesmo sentindo o sangue quente escorrer por um corte raso. Não parou para verificar. Continuou. Quando o inimigo finalmente recuou, não houve celebração, apenas um cansaço profundo, quase respeitoso. Os sobreviventes se entreolharam em silêncio, reconhecendo que algo impossível havia sido sustentado. Ela se afastou um pouco, sento-se, sobre uma pedra quebrada e observou o horizonte sem forma. Pensou pela primeira vez. No depois, não no fim da guerra, mas no que restaria dela quando tudo acabasse. A lenda já caminhava sozinha naquele ponto, sussurrada, ampliada, carregada de nomes que não eram seus. Ela sabia que não poderia detê-la, assim como não se detém um incêndio com as mãos nuas. Levantou-se novamente quando a noite começou a cair, assumindo mais uma vigília. Enquanto o mundo insistisse em ruir, ela permaneceria ali. Não por glória, não por memória, mas porque, naquele instante específico da história, resistir era a única forma de existir. A última noite não anunciou que era a última. Chegou como todas as outras, silenciosa demais para ser confiável, carregando um frio que parecia vir de dentro da própria terra. O campo respirava em intervalos curtos, como um animal exausto que se recusa a cair. Não havia tiros naquele instante, apenas o estalo distante de estrutura cedendo, o murmúrio do vento atravessando o que restava de paredes, o rangido metálico de armas apoiadas no chão. Ela estava de pé, imóvel, observando a escuridão como quem observa um espelho antigo, não para ver o rosto, mas para reconhecer o tempo. O rumor do recuo começou baixo, quase tímido. Passos que não avançavam, ordens sussurradas do outro lado. A guerra, por um breve momento, hesitou. E quando a guerra hesita, é porque algo se rompeu por dentro. O inimigo não voltaria naquela madrugada. Não porque tivesse sido aniquilado, mas porque aprendera que havia lugares onde o custo não compensava. Aprendera que nem toda vitória se mede em território. Algumas se medem em medo. Ela soltou o ar devagar, sentindo o corpo reclamar com atraso de tudo o que suportara. O silêncio que se seguiu não trouxe alívio imediato. Trouxe uma espécie de vazio respeitoso, como o que fica depois de um funeral sem discursos. Caminhou alguns passos, parou, tocou o chão com a ponta dos dedos. Estava frio, estava real. Ainda ali, a guerra passaria, a terra ficaria. Quando o dia finalmente clareou, a luz encontrou um cenário diferente. Não mais movimento, não mais urgência, apenas marcas, pegadas endurecidas, trincheiras desfeitas, objetos esquecidos, que nunca seriam reclamados. Ela caminhou entre eles sem pressa, como quem atravessa uma memória que não escolheu guardar, mas que insiste em permanecer. Alguns a observavam de longe. Ninguém falou. Não era necessário. A história já estava escrita no modo como ela ocupava o espaço, no silêncio que se abria à sua frente. Mais tarde, quando tudo começou a ser reorganizado, listas,
Contagens, relatórios que tentariam dar ordem ao indizível, menos alguém mencionou seu feito em voz baixa. 30 homens sozinha, vestida de quem não era para poder ser o que precisava. A frase pairou no ar por um segundo e caiu, pesada demais para continuar. Ela não corrigiu, não confirmou, não negou. A verdade, naquela altura, já não lhe pertencia. Pertencia ao tempo, ao se afastar do front, levando consigo apenas o que cabia no corpo cansado. Ela sentiu algo próximo de paz, mas não ousou nomear. Sabia que as guerras terminam antes nos mapas do que nas pessoas. Sabia que aquela história seria contada de muitas formas, algumas fiéis, outras exageradas, outras apagadas. Ainda assim, caminhou. Porque sobreviver também é um ato de resistência. Quando tudo se aquietou de vez, quando até os ecos se cansaram de repetir, o horror. Restou uma imagem simples. Uma mulher parada diante do nada, respirando, nenhuma bandeira ao fundo, nenhuma música triunfal. Apenas o silêncio conquistado a um preço que não se mede. E foi ali, nesse intervalo invisível entre o fim e a lembrança, que a lenda se completou, não como grito, mas como permanência. Porque a verdadeira vitória da resistência humana não é ser lembrada, é ter existido quando tudo pedia que desaparecesse.